Sabe aquela impressão de que a briga entre esquerda e direita às vezes parece, sei lá, meio encenada? Hoje a gente vai analisar uma teoria que sugere exatamente isso. Que todo conflito político que a gente vê por aí, todos os dias, pode ser na verdade uma grande distração. É só dar uma olhada em qualquer lugar, né? Rede social, televisão, a briga tá comendo solta. De um lado, a esquerda, com os progressistas, os democratas. Do outro, a direita, com os conservadores, os republicanos. Parece uma batalha que não tem fim, não é mesmo? Mas e se tudo isso for só um grande teatro? A teoria que a gente vai desvendar hoje levanta essa pulga atrás da orelha. E se essa briga toda for criada de propósito, só para manter todo mundo distraído? Ok, vamos mergulhar nessa ideia. A base de tudo é que essa disputa política, que parece tão real e visceral, seria na verdade uma grande ilusão, o que chamam de oposição controlada. Pensa só naqueles políticos que batem no peito e se dizem contra o sistema. A teoria sugere que muitos deles, na real, trabalham para esse mesmo sistema. Eles usam um discurso que soa como se fosse contra as elites, mas, no fim das contas, acabam ajudando essas mesmas elites a se manterem no poder. E um exemplo que a fonte usa para ilustrar isso é o Donald Trump. Publicamente, ele ataca o tal do Deep State, o Estado Profundo, mas, segundo essa análise, ele teria conexões com os gigantes do Vale do Silício e figuras como Klaus Schwab, lá do Fórum Econômico Mundial. É um paradoxo, né? Criticar o sistema enquanto, supostamente, faz parte dele. E essa ideia toda nos leva a um conceito chamado unipartido. A teoria aqui é que, no fundo, não existem dois partidos opostos. Existiria apenas uma entidade com os mesmos interesses que fica fingindo brigar só para dar pra gente uma falsa sensação de escolha. Beleza. Se isso é um plano, então, qual seria o manual de instruções? A teoria sugere que existe um roteiro, um passo a passo bem definido para criar o caos e basicamente destruir um país de dentro para fora. E de onde viria esse suposto manual? A fonte aponta direto para o trabalho do investidor Ray Dalio. Ele escreveu um livro que analisa como os grandes impérios surgem e como eles caem. A teoria, que é bem controversa, diz que esse livro não é só uma análise, mas sim um guia que estaria sendo usado para causar a queda de propósito. E olha, os passos desse suposto plano são de arrepiar. Começaria sabotando a educação e a tecnologia. Depois, criando dívidas que são impossíveis de pagar e desvalorizando a moeda. O plano seguiria com a desindustrialização, o enfraquecimento das Forças Armadas e, por último, o golpe de mestre. A tática mais importante de todas, jogar um lado contra o outro. A ideia seria amplificar a polarização ao máximo, até o ponto em que a própria sociedade se canibaliza, se destrói por dentro. O clássico, dividir para conquistar. A lógica por trás disso é milenar, né? Um reino dividido não pode ficar de pé. Quando as pessoas estão ocupadas demais brigando entre si, elas ficam exaustas. E uma população exausta e dividida é muito mais fácil de controlar. E é isso que nos leva ao ponto principal. Qual é o objetivo de toda essa divisão fabricada? Para onde todo esse caos está nos levando ao final? E aqui a coisa fica mais filosófica. Para explicar o objetivo final, a teoria usa um conceito chamado dialética hegeliana. Parece complicado, mas a ideia é bem simples. Pense em 3 passos. Primeiro, você cria um problema. Segundo, você observa a reação das pessoas a esse problema. E terceiro, você oferece a sua solução, que, claro, já estava pronta desde o começo. Vamos aplicar isso na política. Primeiro, o problema é criado. Uma batalha feroz entre 2 lados. De um lado, a tese, que seria a esquerda, e do outro, a antítese, a direita. Essa briga sem fim entre os 2 lados gera o quê? O caos, o medo, a exaustão. As pessoas ficam de saco cheio. Elas só querem que a confusão pare de uma vez por todas. Não importa como. E é aí que vem a reação do público. No meio do caos, as pessoas começam a clamar por uma solução. Fica todo mundo desesperado por qualquer coisa que traga a paz de volta. E isso abre a porta para a cartada final. A tal da solução que já estava planejada. É aí que surge a grande armadilha, uma terceira via. Uma proposta que se vende como nem de esquerda, nem de direita, oferecida justamente por quem, segundo a teoria, criou o problema. E ela é vendida como a única saída sensata, a única luz no fim do túnel. E segundo essa perspectiva, essa terceira via não é uma solução de verdade. Ela é a armadilha final. É como um cavalo de Troia, projetado para acabar com a democracia e instalar um novo sistema de controle total. Tudo isso, claro, sob o disfarce de paz e união.
Então, no final das contas, qual é a principal mensagem dessa perspectiva? O que a gente deveria levar em consideração quando olha para o cenário político? O aviso final da teoria é basicamente este. Muita gente já sacou que a briga entre esquerda e direita pode ser uma farsa. O grande perigo é que, ao rejeitar esses dois lados, a pessoa acabe caindo direto na armadilha final, a tal da terceira via, a solução que foi criada justamente para capturar os descontentes. E tudo isso nos deixa com uma pergunta no ar para a gente pensar. Num jogo de opostos que foram fabricados, onde é que está o verdadeiro poder? A resposta, talvez, não esteja no palco, mas sim por trás das cortinas.